Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao evento Reforma Tributária em Movimento, do projeto A Prática. Me chamo Anderson Félix, sou da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e participo do escritório de projetos no âmbito do pré-comitê gestor. Iniciamos a série de apresentações sobre temas relacionados à reforma tributária no período de 12 a 15 de agosto de 2025. Tivemos retorno positivo sobre o evento e, neste momento, no início do mês de setembro, iniciaremos novas apresentações de temas que não foram abordados no evento inicial. É uma grande satisfação disponibilizar informações neste momento tão importante de transição e preparação para a implementação da reforma tributária. O evento teve como objetivo inicial a capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Fazenda, dos estados e municípios, mas, posteriormente, foi disponibilizado também na plataforma do YouTube. Agradecemos a disponibilidade e dedicação dos palestrantes, desde a concepção dos módulos até este momento de divulgação das informações. Agradecemos também à Escola Fazendária do Rio Grande do Sul, responsável pela geração e disponibilização do conteúdo, aos grupos de coordenação técnica do pré-comitê gestor, ao escritório de projetos, do qual faço parte, ao GDFAS, à Deloitte Consultoria e a todos que contribuíram para a disponibilização das apresentações. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado no ambiente de aprendizagem das Secretarias de Fazenda estaduais e municipais e também pelo YouTube. Hoje, teremos a apresentação do tema Simples Nacional e a contextualização das empresas deste regime com a apuração do IBS e da CBS. Estamos falando de um universo de mais de 20 milhões de empresas. Para falar sobre o tema Simples Nacional, apresento os colegas Alexandro Kuhn, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, e Clarissa Mendes, da Secretaria de Finanças do município de Curitiba, a quem passo a palavra neste momento. Bom dia, Anderson. Já agradeço desde o início a participação e bom dia a todos. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre as alterações do Simples Nacional com a reforma tributária. Já iniciando, é importante falar todos os auditores, nossos colegas que estão também participando de todas as discussões, sempre lembrando que o nosso GT é o GT 5 do pré-comitê gestor do IBS, e nós tratamos conjuntamente tanto da parte de normatização, tanto a alteração da Lei Complementar 123, quanto também a operacionalização do Simples Nacional, a alteração do próprio portal do Simples Nacional, quanto os vários sistemas de integração que serão necessários com as alterações. Então, eu sou a coordenadora do GT, juntamente com o Alex, e nós temos também outros colegas fazendo parte dessas discussões, Ana Carolina Ito, da Frente Nacional dos Prefeitos, Ana Paula Matos, da Confederação Nacional dos Municípios, com Michael Bettoni, e Dalciro Biguetti, Rafael Camera e Roberta Martinhago, do Concefaz, dos estados. Então, é uma equipe muito competente que trabalha com o Simples Nacional já há muito tempo, então as discussões têm sido muito boas e têm nos ajudado muito com o relacionamento com a Receita Federal para todas as alterações necessárias, que, como eu vou mostrar, não são poucas. Bom, como você bem disse, Anderson, o regime tributário do Simples Nacional é um regime que contempla muitas empresas. Então, hoje, 22 milhões de empresas são optantes pelo Simples Nacional. Isso representa 95% das empresas brasileiras. O total de arrecadação, considerando ICMS e ISS do exercício de 2024, foi de 40 bilhões.
E nós temos uma base tributável de 2,18 trilhões. Isso no cenário brasileiro representa 30% do PIB do país. Por isso que é tão importante que a gente dê foco e dê importância para esse regime, principalmente porque trata de micro e pequenas empresas. Então, todas as soluções, tudo o que estamos pensando para o regime do Simples Nacional é buscando a simplificação para esses contribuintes. Quais foram as alterações constitucionais trazidas para o Simples Nacional? Então, claro, a principal mudança que nós temos é a opção pelo recolhimento do IBS e do IBS da CBS pelo regime do Simples Nacional ou pelo regime regular, ou seja, nesse caso, a empresa ela continua sendo optante pelo regime do Simples Nacional, só que adicionalmente ela faz essa opção, ou ela se mantém recolhendo todos os tributos de maneira unificada pelo DAS, por meio do Simples Nacional, ou essa empresa escolhe fazer o recolhimento pelo regime regular. Claro, lembrando que aí a empresa segue todas as regras, né, de obrigações acessórias do regime regular. Claro, nós temos uma vedação justamente para que as empresas elas não fiquem saindo e entrando do regime do Simples Nacional, porque isso poderia ocasionar um problema na questão de arrecadação, na questão de créditos, né? Porque as empresas do Simples Nacional, elas passarão esses créditos das suas operações aos seus adquirentes. Então, já visualizando essa possibilidade, o legislador, ele colocou uma vedação na Lei Complementar 214, que é vedada a opção ao IBS-CBS pelo Simples Nacional, caso a empresa tenha se ressarcido de créditos desses tributos no ano corrente ou no ano anterior. Tá? Então, aí nós já temos a primeira grande alterações de nossos sistemas. Nós vamos criar essa opção no portal do Simples Nacional. Claro, a empresa do Simples Nacional vai ter uma integração onde ela vai fazer essa opção pelo regime de recolhimento. E, claro, os sistemas eles estarão integrados tanto com o sistema da CBS quanto do IBS para verificação desse ressarcimento ou não. E caso a empresa tenha se ressarcido de créditos, o próprio sistema já vai vedar essa opção pelo recolhimento do Simples Nacional. Ou seja, a empresa será simples, mas ela obrigatoriamente recolherá o IBS e CBS pelo regime regular. Continuando, em decorrência dessa opção, nós tivemos que alterar as datas. Na verdade, não é alterar as datas, né? Quando que essas opções de recolhimento acontecerão? Diferente do regime do Simples Nacional, cuja opção acontece uma vez ao ano, e essa opção é retratável para o ano, a opção pelo recolhimento do IBS e CBS acontecerá semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano. Então, nós teremos uma opção em março, que terá efeitos a partir do dia 1º de julho, que será retratável para todo o semestre, e outra opção em setembro, que terá efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. A questão da apropriação de crédito, isso também foi uma grande modificação. Claro, isso eu digo, eu até brinco com o Alex, né? Nós dos municípios, a mudança é muito grande, né? Porque os estados já estavam acostumados com essa questão de crédito e débito, mas agora nós municípios trabalharemos com isso também. Então, a Constituição já trouxe que a empresa do Simples Nacional que optar pelo recolhimento do IBS e CBS pelo Simples Nacional, ela se manterá no regime cumulativo de créditos, ou seja, ela não terá créditos decorrente das suas entradas quando das suas aquisições, ou seja, ela não poderá se creditar desses valores que foram pagos
pela etapa anterior, tá? Entretanto, para a etapa posterior, os produtos ou serviços, as operações realizadas pelo optante do Simples Nacional, independente do regime, passará créditos ao adquirente na etapa posterior. Claro, se a empresa do Simples Nacional se mantiver no regime cumulativo, as alíquotas e os valores do IBS e CBS que forem repassados, eles serão eles serão inferiores ao valor do regime regular, tá? Então, essa vai ser a diferença entre essa opção do recolhimento do IBS-CBS pela empresa do Simples Nacional, esse montante de crédito que ela vai passar para a etapa posterior. Então, isso já está definido na Constituição Federal. Aqui eu trago um exemplo justamente de qual vai ser esse efeito da empresa do Simples Nacional no meio da cadeia. Inclusive, isso aqui, claro, os estados já estão acostumados, mas eu quis trazer um exemplo justamente para os auditores municipais que não estão acostumados com isso. Esse primeiro modelo é um modelo da cadeia não cumulativa quando não existe uma empresa do Simples Nacional no meio da cadeia, ou seja, nós temos a cadeia perfeita da não cumulatividade, que é justamente, né, a cadeia pretendida com a reforma tributária. Então, nesse exemplo, nós temos, na primeira fase, na primeira etapa, nós temos uma empresa do setor industrial, lembrando que todas as empresas estão no regime normal. Então, a primeira empresa, ela realiza uma transação de R$100 mil, alíquota de 25%. Então, nós temos um IBS-CBS de 25 mil, não temos nenhum crédito, porque é a primeira etapa da cadeia. Ou seja, nós temos um IBS-CBS efetivo a ser recolhido de 25 mil. Na etapa seguinte, nós temos uma empresa de material de escritório, uma empresa comercial, e ela realiza uma transação de 150 mil a uma alíquota de 25%. Então, temos um cálculo de IBS-CBS devido de 37.500 com um crédito de 25 mil da etapa anterior. Então, temos que o valor de IBS-CBS efetivo a ser recolhido é de 12.500. Na etapa seguinte, nós temos a etapa final, que é a venda de um escritório, é a prestação de serviços de um escritório de advocacia para o consumidor final. Então, nós teremos o fim da cadeia. Nesse momento, nós temos uma transação de R$200 mil. Então, resulta num IBS-CBS devido de 50 mil. Com um crédito da etapa anterior de 37.500, nós temos um IBS-CBS efetivo a pagar de 12.500. Então, considerando a soma de todos os tributos devido por essa cadeia, nós temos uma carga final de R$50 mil, que equivale exatamente à última etapa, que é justamente a operação para o consumidor final, tá? Então, nós podemos ver que nessa cadeia efetiva de não cumulatividade, o valor final, ele é o mesmo da última etapa da cadeia. Já vamos comparar isso com o que acontece na cadeia quando o Simples Nacional, ele está nesse meio de cadeia. Então, é a mesma operação, a única diferença é que a segunda empresa, que é do setor comercial, é uma empresa é uma empresa do Simples Nacional. Então, a primeira transação é a mesma coisa. A segunda transação, aí nós temos a nossa diferença. Então, nós tivemos uma transação de 150 mil com uma alíquota reduzida de 10%, a alíquota do Simples Nacional, regime cumulativo. Então, isso resulta no IBS-CBS devido de 15 mil, sem um valor de crédito da etapa anterior, com o IBS e CBS efetivo de 15 mil. Com a etapa anterior, nós temos a etapa posterior, que é a venda para, né, a operação para o consumidor final, nós teremos
o mesmo da operação anterior, IBS e CBS de 50 mil. Entretanto, o crédito que nós temos dessa empresa é um crédito menor, porque veio de uma empresa do Simples Nacional. Então, o crédito é de 15 mil, então o IBS e CBS efetivo é de 35 mil. Ou seja, nós podemos ver que essa empresa do setor de serviços, ela vai ter uma carga maior do que se ela adquirisse os seus materiais de uma empresa do regime regular. E quando nós somamos a carga inteira da cadeia, nós temos um resultado de 75 mil. Então, nós podemos observar que a carga ela é superior, ou seja, nós não temos uma não cumulatividade inteira, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Simples Nacional justamente ele quebra. Então, por isso que, claro, nós estudando todas as questões relacionadas ao Simples, nós entendemos que as empresas do Simples Nacional do meio de cadeia, elas optarão pelo recolhimento de IBS e CBS pelo regime regular, para que não haja essa quebra de neutralidade, senão as empresas elas escolheriam não mais fazerem transações com empresas do Simples Nacional. Bom, entrando na Lei Complementar 214, claro, a primeira coisa que nós temos de alteração é a sexta do Simples Nacional, então nós temos a inclusão do IBS e CBS nessa cesta de tributos, e claro, vamos ter também o período de transição e a extinção de PIS e COFINS, ICMS e ISS de acordo com o disposto na Constituição Federal. Nós temos também a ampliação da base de cálculo, assim como o regime regular. Ou seja, para isso, nós tivemos que fazer uma alteração dos anexos do Simples Nacional. Por quê? Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos o anexo 1, que é a tributação das atividades comerciais, o anexo 2, tributação das atividades industriais, e os anexos 3 a 5, que é a tributação dos anexos de serviços. Como nós tivemos na Constituição que o IPI ele terá alíquota zero, exceto quando as indústrias que não estejam na Zona Franca de Manaus, elas produzam serviços que também são industrializados na na Zona Franca de Manaus. Ou seja, nesses casos em que nós temos essa produção, tanto no restante do Brasil quanto na Zona Franca, nós teremos a cobrança de IPI. Então, nesses casos, essa tributação será realizada pelo anexo 2. Entretanto, nos demais casos, quando a alíquota do IPI for zero, toda essa tributação se dará pelo anexo 1. Então, essa é uma das mudanças significativas que tivemos em decorrência da reforma. Outro ponto, claro, é a questão justamente da ampliação, porque a lei complementar, a tributação de IBS e CBS não é simplesmente pela revenda de mercadorias ou prestação de serviços. Nós temos também a revenda de bens materiais, né, e a tributação também de operação de bens imateriais. Então, em decorrência disso, nós tivemos, então, que os bens materiais, eles são tributados pelo anexo 1 e bens imateriais pelo anexo 3. Outra mudança significativa é em relação ao cálculo da RBT12, que é a receita bruta total dos 12 meses anteriores das empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque nós precisamos que as empresas do Simples Nacional, no momento da emissão dos documentos fiscais, eles já coloquem qual o valor devido do IBS e da CBS. E como o cálculo da alíquota do Simples Nacional é um cálculo mais complexo, não seria justo que as empresas do Simples Nacional elas teriam que fechar sua contabilidade no último dia do mês para que no dia seguinte elas já tivessem todo esse cálculo da alíquota para apresentação no documento fiscal. Então, em decorrência dessa dificuldade, é que foi deslocado esse cálculo da RBT12 para o mês anterior
antecedente ao mês anterior. Então, no exemplo que eu tenho, é muito mais fácil a gente verificar essa alteração. Então, por exemplo, se nós tivermos um período de apuração do mês de novembro, que hoje nós temos essa faixa azul, o cálculo hoje seria do mês de novembro do ano anterior até outubro desse ano. Entretanto, com essa alteração, com esse deslocamento, basicamente esse cálculo começa 2 meses antes. Então, vocês podem ver por essa linha, essas duas linhas laranja, que nós temos o deslocamento, então, tanto da RBT12 quanto das despesas com folha de salários, que é o cálculo para que nós possamos chegar no fator R. Nós então temos um cálculo que vai do mês de outubro do mês anterior até setembro desse ano, tá? Então, é isso que foi esse deslocamento que a gente buscou facilitar para que tivéssemos o valor do IBS e CBS. Falando também do limite, né, que é o nosso conhecido sublimite do ICMS e SS hoje, que é de 3.600.000, lembrando que o limite do Simples Nacional é 4.800.000, essa mesma dinâmica acontecerá também para o IBS e a CBS. Então, o IBS, como é um imposto estadual e municipal, ele continuará com o sublimite de 3.600.000, enquanto a CBS continuará também com o limite de 4.800. Aqui nós temos aquela quebra, né, dos irmãos siameses que tem que ter as mesmas regras, mas claro, o Simples Nacional vai seguir já a dinâmica existente hoje do ISS e do ICMS. E claro, muita gente, né, pergunta sobre o período de transição. Então, a transição para o Simples Nacional também seguirá a mesma dinâmica do regime regular, lembrando que toda essa dinâmica apresentada aqui de redução de 10, 20%, 30%, assim como do regime regular, já está apresentado por meio dos novos anexos. Anexos estes que estão no fim da Lei Complementar 214, tá? Que são os anexos da Lei Complementar 123 do Simples Nacional, ou seja, para cada ano nós teremos um anexo diferente, tomando em base o período de transição, que aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque o Simples Nacional, ele não entra na reforma tributária em 2026. Então, aqui a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque os documentos fiscais em 2026 das empresas do Simples Nacional trarão um valor zero para IBS e CBS, entrando na reforma apenas em 2027, tá? Então, o período de transição, de resto, é a mesma coisa, inicia em 2027 até 2032, entrando o IBS 100% já em 2033. Agora o meu colega Alex vai entrar agora na apresentação para mostrar realmente a parte complexa do Simples Nacional. Obrigado, Clarice. Então, dando sequência à apresentação, nós vamos falar sobre a distribuição de IBS nos fornecimentos por Simples Nacional. Então, o Simples Nacional tem a declaração feita pelo sistema do PGDAS, né, que vai se alimentar a partir dos documentos fiscais. Então, da mesma forma que os contribuintes do regime regular terão uma apuração assistida, né, construída a partir dos documentos fiscais emitidos pelos contribuintes, a ideia é que o Simples Nacional se comporte da mesma forma e também tenha a sua própria declaração assistida. Então, o contribuinte não precisará mais fazer uma declaração e mandar a informação mensalmente, né? Ele vai ter uma declaração construída a partir dos seus documentos fiscais, a partir do qual será disponibilizada para a realização de ajustes, né, num mecanismo muito parecido com o da apuração regular. Então, vou ter um sistema de PGDAS que vai se alimentar a partir das informações de documentos fiscais, né? Esse PGDAS vai fazer o fechamento no final do mês, né? O contribuinte, a partir da informação consolidada no PGDAS,
vai efetuar o recolhimento junto às instituições financeiras credenciadas, né, com a guia de recolhimento do DAS convencional, né? Atualmente, né, a sistemática do recolhimento mensal, ela contempla os tributos relativos à Receita Federal, ao INSS, né, o tributo estadual por excelência, que é o ICMS, e o ISS do município, né? Agora, com a reforma tributária, além de eu ter essa interação com a Receita Federal, INSS, com os estados e municípios, eu passo a ter um novo agente de interação, que é a figura do comitê gestor, que também recebe informações dos documentos fiscais para realizar a apuração assistida dos contribuintes do regime regular, certo? Então, o que mudou do que nós temos hoje, né, o que vai mudar, né, do que nós temos hoje para o novo modelo da reforma tributária, é que agora o PGDAS, ele se apresenta na forma de uma declaração assistida a partir dos documentos fiscais emitidos, e agora eu tenho um novo elemento, além de estados, municípios, né, e os entes da União, né, eu tenho um novo elemento aqui, que é o Comitê Gestor do IBS. O Comitê Gestor do IBS vai receber das instituições financeiras aquela parcela de recursos relativa ao IBS que está embutida no recolhimento do Simples. Então, naquela alíquota efetiva do Simples, eu tenho imposto de renda, contribuição patronal, ICMS, até 32 nós continuaremos tendo ICMS, eu tenho ISS, porque também continuaremos tendo ISS até 2032, mas eu passaria a ter uma parcela crescente de IBS, e aquela parcela do DAS relativa ao IBS vai ser repassada integralmente ao comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor do IBS vai pegar esse recurso do IBS, ele vai relacionar todos os fornecimentos daquele contribuinte do Simples em ordem cronológica e vai distribuir os recursos desse IBS de acordo com a ordem de fornecimentos realizados por esse contribuinte do Simples, tá? Por que que ele precisa fazer essa distribuição dentro dessa ordem cronológica? Porque o contribuinte do Simples transfere crédito de IBS para os seus adquirentes que sejam do regime regular, né? Então, eu tenho que fazer a mesma avaliação que eu faria para um contribuinte do regime regular e verificar, com relação a esses fornecimentos, se são operações que dão direito a crédito ou se são operações de final de cadeia que resultam em uma distribuição de arrecadação. Eu vou colocando esses documentos em ordem cronológica, distribuindo a fatia do Simples, que se refere a IBS, dentro dessa ordem cronológica, eu consigo fazer a gestão tanto do crédito que é apropriado por aqueles adquirentes que têm direito ao crédito, como da parcela do IBS que deve ser distribuída para os entes subnacionais. Então, aqui eu coloquei uma seta, né, apontando para vários estados, vários municípios, tem reticências aqui. Então, reparem que eu tenho do lado esquerdo, aqui, essa UF, ela está recebendo o ICMS, parcela do ICMS que compõe a receita do Simples do contribuinte em questão. Esse município está recebendo a parcela do ISS que lhe cabe. Tem o ICMS aqui, tem o ISS. O IBS, ele vai ser distribuído com relação a todos os contribuintes, né, que adquiriram, contribuintes não, todos os adquirentes, né, que adquiriram dos fornecimentos do Simples. Daqui vai resultar crédito para alguns e distribuição de arrecadação para outros. Bom, aí temos modalidades de recolhimento. Eu falei um pouco sobre o PGDAS e que, a princípio, a dinâmica do PGDAS com recolhimento via DAS ao final do mês, essa aqui permanece inalterada, ela é muito similar ao que nós temos hoje. Só que, com o novo sistema tributário em vigor, né, e com a possibilidade de os adquirentes de uma empresa do Simples poderem se creditar, né, se faz necessária a introdução de novos meios de pagamento do tributo, né, a saber, o split payment e o recolhimento pelo adquirente. Por quê? Porque, assim como uma operação convencional, né, nós temos uma grande inovação da reforma, que é o crédito
condicionado à extinção do tributo, né? Se o fornecedor for do Simples, né, o crédito que esse contribuinte do Simples vier a gerar para os seus adquirentes, né, da mesma forma, ele também está condicionado à extinção do tributo. E para eu condicionar o crédito à extinção do tributo, né, a Constituição ela coloca a necessidade de eu disponibilizar ao adquirente meios para que ele, em querendo, possa pagar o tributo por conta própria. E assim, né, ele poder ter uma segurança, né, de que ele vai ter o seu crédito sem depender da adimplência tributária do seu fornecedor. Então, independentemente do seu fornecedor vir a ser adimplente e pagar o seu tributo no vencimento, se o adquirente tiver qualquer tipo de dúvida quanto a essa possibilidade de adimplência tributária, né, ele tem que ter à mão, ao seu alcance, meios para ele mesmo poder extinguir o tributo e, assim, assegurar o seu próprio crédito. E esses meios, né, são dois: o split payment ou recolhimento por adquirente. Então, por essa razão, né, eu preciso disponibilizar para os fornecimentos realizados por empresas do Simples Nacional essas duas modalidades de recolhimento aqui também, do split payment e do recolhimento pelo adquirente. Mas daí nós temos a seguinte situação: se em algumas operações, se alguns fornecimentos, né, o tributo do contribuinte do Simples já estiver extinto via split payment ou via recolhimento para adquirente, não faz sentido eu pagar esse tributo em duplicidade no vencimento do mês via DAS, né? Eu teria um bis in idem, eu teria uma bitributação. Então, eu preciso comunicar à declaração assistida que o tributo de uma determinada operação já foi extinto por meio de um split payment ou de um recolhimento por adquirente. Isso impõe uma nova integração em sentido inverso, né? Então, da mesma forma que o PGDAS, ele alimenta informações a respeito da sua apuração para a Receita Federal, para o INSS, para o Estado, município, para o próprio comitê gestor, agora o PGDAS ele vai precisar tomar conhecimento daquelas operações cujo tributo já foi extinto via split ou via recolhimento para adquirente. Então, na prática, eu tenho comunicações tanto do ambiente de apuração dos contribuintes do regime regular da Receita Federal, como do ambiente de apuração dos contribuintes do regime regular do Comitê Gestor, dando conta ao PGDAS de tudo aquilo que já foi objeto de extinção via split payment ou via recolhimento para adquirente. Tudo isso significa desenvolvimento de novas integrações e novos sistemas que ainda não existem, tá? Então, são novas relações sistêmicas que precisam ser desenvolvidas. Bom, agora nós vamos falar da distribuição do IBS das aquisições por um contribuinte do Simples Nacional. O que acontece? O contribuinte do Simples Nacional, como muito bem explicou a Clarice, e optar pelo regime cumulativo, né? Então, porque se ele opta pelo regime não cumulativo, funciona como se fosse um contribuinte do regime regular, como outro qualquer. Mas aquele contribuinte do Simples Nacional que optar pelo regime cumulativo, ele gera crédito para as etapas seguintes, mas ele não se apropria de crédito sobre as suas aquisições. No novo modelo de tributação sobre consumo, sempre que eu tenho em uma etapa uma operação que não gera crédito, a consequência é que ela gera distribuição de arrecadação para os entes subnacionais, tá? Então, quando um contribuinte do Simples ele não pode se apropriar de crédito, a consequência é que esse recurso tem que ser distribuído como produto de arrecadação para os entes subnacionais. Então, aquele valor de IBS que é recolhido não pelo Simples, a rigor, ela até pode ser, se for um split, um recolhimento por adquirente, mas a rigor ele é de responsabilidade do fornecedor do Simples. Então, aquele recurso de IBS que é devido pelo fornecedor do Simples, quando o fornecedor do Simples recolher esse tributo,
como esse tributo não gerou crédito para o Simples, esse tributo aqui ele vai ter que ser distribuído para os entes subnacionais. Contudo, o legislador ele entendeu que a regra de distribuição desse recurso ela tem que seguir uma lógica diferente. Isso porque, né, toda a orientação dos critérios de distribuição da reforma é para que os recursos sejam distribuídos pelo critério de destino, né, o destino da operação. Então, quando a gente analisa as regras de local da operação, né, é nítido que elas tentam, tanto quanto possível, priorizar a alocação do produto dessa arrecadação ao estado e município de destino da operação. E se eu olhasse aqui esse documento fiscal, né, o destino da operação seria determinado muito provavelmente pelo domicílio do contribuinte do Simples Nacional, que seria o estado e o município onde ele está sediado. Mas nós sabemos que, na verdade, o Simples ele não é um consumidor final, né? Embora ele também não esteja se apropriando de créditos igual ao consumidor final, mas ele é uma empresa que realiza fornecimentos de bens e serviços também. Então, o legislador entendeu que o mais apropriado, o mais correto, seria distribuir esses recursos não pelo local da operação dessa nota aqui de aquisição do Simples, mas sim eu olhar as saídas dele, os fornecimentos dele e distribuir esse recurso que vem das suas aquisições de acordo com o perfil das suas saídas, tá? Então, o que o comitê gestor vai fazer? Ele vai pegar esse recurso, que é de uma operação, que é de uma nota, depois que já tiver extinto, tem que ser distribuído para os entes. Mas ele vai olhar, ao final do mês, todos os fornecimentos que foram realizados por esse contribuinte. E ele vai proporcionalizar esse tributo aqui, que era de uma aquisição, ou de tantas quantas elas acontecerem, de acordo com a participação que cada ente tiver nos fornecimentos realizados por esse Simples Nacional, dando efetividade, né, ao comando constitucional de orientar a distribuição de arrecadação pelo critério do destino. No caso aqui, é o destino dado pelos fornecimentos do Simples, e não o destino dado pelo fornecedor do Simples. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre a retroatividade dos regimes, né? Então, o regime do Simples Nacional, ele é um regime de privilégio, que ele procura oferecer uma condição, né, favorável a empresas menores, de menor porte, que necessitam de ter um tratamento favorecido para terem melhores condições de competir com quem já tem, né, uma estrutura maior, uma escala maior. Como qualquer sistema favorecido, né, ele gera situações de litígio, né, quanto ao seu regime, em que ou a administração entende que o contribuinte não faz jus a esse tratamento favorecido, ou o contrário, o contribuinte entende que ele faz jus e a administração que não entende, e isso acaba gerando litígios, e esses litígios acabam produzindo efeitos de forma retroativa. Neste exemplo aqui, né, eu estou tratando de uma exclusão de regime, ou seja, o contribuinte ele estava no regime do Simples Nacional e em determinado momento veio uma decisão que entendeu que ele não deveria ser do regime do Simples Nacional e essa decisão de exclusão do regime produz efeitos retroativamente. Tá? Então, ele deixa de ser Simples Nacional e passa a ser tratado como um contribuinte do regime regular. Isso impõe a necessária revisitação de todas as suas operações, né, para que sejam alteradas e contemplem essa mudança de regime. Em que sentido? Né? Quais são os efeitos desta exclusão? Bom, primeiro, eu tenho um estorno da arrecadação advinda das aquisições desse contribuinte que era outrora do Simples Nacional. Então, na tela anterior, eu mostrei que os recursos, né, de tributos
decorrentes das aquisições de um contribuinte do Simples, que optou pelo método cumulativo, eles eram distribuídos para os entes, né? Agora, ele não é mais do Simples, passou a ser um contribuinte do regime regular. Então, como contribuinte do regime regular, ele passa a ter direito a créditos. Então, eu preciso estornar essa arrecadação que aconteceu em razão das aquisições desse contribuinte do Simples. Então, os estados e municípios que receberam essa arrecadação precisam devolver esses recursos para o comitê gestor, e o comitê gestor passa a reconhecer esses recursos como créditos desse contribuinte que era do Simples e agora passa a ser do regime regular, tá? Mas daí ele teve vantagens com a exclusão? Não, né? Por quê? Porque eu preciso também reclassificar todos os fornecimentos com a alíquota padrão dos respectivos locais de operação. Então, ele vai perder aquela alíquota pequenininha, que era típica do Simples Nacional, e agora ele vai ter a alíquota cheia do IBS, né? E desse balanço, né, vai gerar provavelmente um valor a maior a ser recolhido, tá? Para ele não ter que fazer essa reclassificação, operação a operação, né, uma solução que tem sido pensada é uma forma dele fazer isso em lote. Então, muito parecido com o PGDAS, que faz uma declaração assistida, né, o sistema, a partir dos documentos, ele vai fazer uma sugestão, né, de quanto ele tem que pagar, já levando em consideração estes créditos apropriados, levando em consideração a reclassificação das operações pela alíquota padrão do IBS do regime regular, ele vai dizer, olha, para você acertar a operação de uma determinada competência, você tem que concordar com esse valor aqui e recolher esta diferença, né, por uma nota de ajuste que nós chamamos ela de nota de débito, tá? Então, se o contribuinte concordar com essa nota de débito, que é o resultado desse balanço entre o estorno das aquisições que viram crédito e a reclassificação das suas operações gerando débito, né? Ele conclui o processo de exclusão do Simples, competência a competência. Então, ele teria que fazer concordar com uma nota de débito, né, mês a mês, e recolher a diferença tributada, tá? Se ele não concordar, ele teria que fazer a correção nota a nota, documento fiscal a documento fiscal, ou se sujeitar à exigência da diferença por meio de um lançamento de ofício, por meio de um auto de infração. Bom, lembrando aqui que nessa reclassificação eu estou aumentando a exigência do IBS em cada fornecimento, tá? Esse IBS a mais que vai ser exigido do contribuinte do Simples não gera crédito para os adquirentes dele que forem do regime regular, tá? Por quê? Porque esse valor não repercutiu no preço. Então, como esse valor não repercutiu no preço dos adquirentes, como os adquirentes não pagaram no preço o valor por esse crédito extra, eles não fazem jus a esse crédito extra que está surgindo em razão da exclusão. Então, se exige a diferença de tributo do contribuinte do Simples Nacional, mas isso não se traduz em um crédito a maior a ser apropriado pelos adquirentes desse ex-contribuinte do Simples Nacional. Bom, em sentido inverso, né, nós temos o reenquadramento do Simples Nacional. Aqui nós temos o contrário. O contribuinte ele era do regime regular, mas ele entendia que tinha direito a ser do Simples Nacional, ele realiza um litígio, seja administrativo ou judicial, com a pretensão de ser reconhecida a sua condição de Simples Nacional, e em determinado momento ele consegue esse reconhecimento de que ele fazia jus a um regime favorecido de forma retroativa. Então, nesse caso, ele é reclassificado do regime regular para a condição de um contribuinte do Simples Nacional pela modalidade cumulativa, tá? Aqui, na retroatividade, o Simples Nacional é sempre pela modalidade cumulativa,
porque o Simples Nacional que está no regime não cumulativo é indiferente, né? Para fins de IBS e CBS, ele se comporta como contribuinte do regime regular como outro qualquer. Então, aqui eu tenho uma decisão em razão de um litígio administrativo judicial que promoveu a alteração do regime, reconheceu a condição dele de Simples Nacional para competências, né, anteriores à data da decisão. Bom, e quais são os efeitos desse reenquadramento no Simples Nacional? Bom, primeiro deles é que, como contribuinte do regime regular, ele se apropriava de créditos e usava esses créditos para liquidar os seus próprios tributos. Agora, como ele foi reenquadrado como Simples Nacional, ele perde direito a esses créditos, tá? Mas os créditos que já foram utilizados, eles já realizaram um fato jurídico perfeito. Não tem como você desfazer aquele crédito que já repercutiu para frente na cadeia, tá? Então, aquele crédito que já repercutiu, né, na cadeia, já gerou créditos para terceiros ou já gerou distribuição, esse crédito não é alterado, não é mexido. Mas aquele crédito que ainda não foi utilizado, ele vai ser distribuído pelas regras convencionais de distribuição do Simples Nacional, tá? Então, se eu tinha um contribuinte do regime regular, ele se apropriou de créditos, mas esses créditos ainda não foram utilizados para nada. Ele está com saldo credor. A partir do momento que vem uma decisão que reenquadra ele no Simples Nacional, ele perde esses créditos e esses créditos viram distribuição de arrecadação para os entes subnacionais, como é o normal com qualquer contribuinte Simples Nacional do regime cumulativo. Se porventura ele já tiver utilizado esses créditos, paciência, Inês é morta, tá? Os créditos já produziram efeitos no mundo jurídico, do jeito que está, fica, tá? Mas nós temos daí uma outra situação, né? Esse primeiro tópico é sobre os créditos das aquisições do contribuinte do Simples Nacional. Agora, ele, enquanto era do regime regular, ele passava créditos, né, proporcionais à alíquota padrão do IBS. E agora que ele está sendo reenquadrado no Simples Nacional, o tributo dele está diminuindo, né? O crédito que ele tem direito a passar para frente, se ele extinguir o tributo, também será menor. Aí nós temos a impossibilidade de o adquirente apropriar na sua integralidade os créditos cujos débitos não estiverem extintos no momento da decisão, tá? Como assim? O contribuinte, enquanto regime regular, realizou fornecimentos. Se o tributo desses fornecimentos já estiver extinto, significa que o tributo já repercutiu no preço da operação, o adquirente desse contribuinte provavelmente já utilizou esse crédito, já foi, tá? Então, o crédito já está reconhecido e vai produzir os seus efeitos cadeia à frente. Agora, se no momento da decisão o tributo desse fornecimento realizado pelo contribuinte que foi objeto do reenquadramento ainda não estiver extinto, ele tem o direito de pagar um tributo menor e o adquirente vai ter um crédito também menor. Acontece que, eventualmente, o adquirente já pode ter pagado o preço, porque o fato de eu mudar o valor do crédito a apropriar, eu não sei o que aconteceu com o preço. Então, para evitar um cenário de insegurança jurídica, né, o que tem sido pensado é ter a previsão da responsabilidade do fornecedor de avisar os seus adquirentes quanto à precariedade do crédito em razão do litígio que ele abriu quanto ao seu regime de tributação. Então, o contribuinte do regime regular, quando ele resolve abrir uma disputa para ser reenquadrado como Simples Nacional, ele passaria a ter o dever de avisar os seus adquirentes de que aquela expectativa de crédito é uma expectativa de crédito precária. Porque se ele vier a ser reenquadrado no regime do Simples Nacional cumulativo, aquele crédito pode ser revisto para um valor menor, tá? O adquirente, tendo consciência da precariedade
dessa expectativa de crédito, ele pode optar por um daqueles meios de liquidação do tributo, que eu falei mais cedo, que é o recolhimento pelo adquirente ou via split payment. Se o adquirente optar por uma dessas formas de recolhimento, né, pelo adquirente, por ele mesmo, né, como adquirente ou via split payment, ele já assegura o seu crédito, a revelia de eventual reenquadramento futuro. Então, por isso que é importante dar a ciência da existência do litígio para o adquirente, porque daí ele pode garantir o seu crédito pagando tributo por um desses meios, né? E se ele não o fizer, ele está se sujeitando a esta precariedade, a depender da decisão, né? Se ela vier ou não, pode ser que o crédito do adquirente, a expectativa de crédito do adquirente, seja impactada por uma eventual decisão que venha a produzir efeitos retroativos, tá? Então, vou compartilhar. Para mostrar que realmente o simples, paradoxalmente, não tem nada de muito simples, né? Então, nós tivemos aí várias alterações quanto desde os anexos, a tabela da RBT12, que precisou ser ajustada, temos a questão da distribuição dos recursos da aquisição dos contribuintes do Simples Nacional e o desafio, tanto sistêmico quanto normativo, a respeito do reenquadramento do Simples Nacional e a exclusão daqueles contribuintes que são do Simples Nacional para o regime regular, né? Tudo isso exige fortes investimentos em desenvolvimento, seja para a construção de um sistema de declaração assistida do PGDAS, né, a partir da consistência dos documentos fiscais, seja a partir de uma série de novas integrações com o comitê gestor e de informações sobre novas formas de extinção de pagamento que permitam, né, essa interação entre os contribuintes do Simples Nacional com os contribuintes do regime regular. Espero que vocês tenham aproveitado, né, e é isso. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Clarissa. Realmente, o que vocês trouxeram na apresentação de hoje mostra a importância de tratar do tema Simples Nacional, né? Como dito pelo Alex, nada simples, né? E vocês estão de parabéns. A relevância do tema, né, Clarissa, quando você disse 22 milhões de empresas, representa 95% do total de empresas no Brasil, 2,18 trilhões de base tributável, né, 30% do PIB. E uma novidade, né, que é agora a opção da empresa cadastrada no Simples Nacional apurar IBS e CBS como uma empresa regular. Essa realmente é uma novidade para as empresas do Simples Nacional. E na apresentação do Alex, a gente pôde perceber o trabalho, as soluções técnicas e futuramente de sistemas que estão sendo tratados, pensados, discutidos, de modo a dar competitividade a essas empresas do Simples Nacional no meio da cadeia, principalmente quando recebem e transmitem crédito para, né, os seus adquirentes. Foi bastante relevante o que foi apresentado aqui. Além da complexidade de sistemas, né, ficou muito clara a complexidade também no quesito que é característico das empresas do Simples Nacional, que a retroatividade, seja para enquadramento ou desenquadramento, e a repercussão no processo de apuração dos tributos. Tenho certeza que o material, quando disponibilizado, será pesquisado por muitas pessoas e será muito útil para que as pessoas passem a conhecer como o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional se encaixam ou se enquadram no processo de apuração do IBS e da CBS. Muito obrigado, Clarissa, muito obrigado, Alex. A gente finaliza a apresentação de hoje do Simples Nacional e a gente reforça os agradecimentos à Escola Fazendária do Rio Grande do Sul, que tem nos apoiado na transmissão e gravação das palestras, ao grupo de coordenação técnica do pré-comitê gestor, do escritório de projetos, do qual faço parte, ao GDFAS, à Deloitte Consultoria e todos aqueles que
participaram ou têm nos apoiado na divulgação do material. E parabéns, mais uma vez, a Clarissa e o Alex pela apresentação. Com isso, a gente finaliza a apresentação da data de hoje. Muito obrigado.